Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho. Você já se inscreveu no nosso canal, já compartilhou os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar. Peça aí as pessoas que ainda não se inscreveram, ou então compartilhe nos grupos, na igreja, tá bom? Para a gente poder evangelizar, gente, tá? Que o nosso canal possa crescer, para que a gente possa evangelizar o maior número possível de pessoas, tá bom? Para que a gente possa trazer um pouco de teologia, de graça para o nosso povo católico, que precisa tanto de evangelização, muito de evangelização. Inclusive, eu quero trazer um texto da Sagrada Escritura. Eu tenho uns textos da Bíblia, né, que eu comprei de uma revista, e ele traz vários trechos da Sagrada Escritura. E hoje eu lendo um texto desses trechos da Sagrada Escritura, me chamou muita atenção um texto de Provérbios. É um trecho da Bíblia. Provérbios 11, versículo 9. Olha o que diz. Provérbios, capítulo 11, versículo 9. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Olha o que diz esse texto, que me chamou muita atenção, falou muito ao meu coração, eu quero compartilhar com você hoje. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento da doutrina. Tá? Então é muito importante, gente, a gente ter o conhecimento da doutrina, porque como que a gente sabe que nós temos, como que a gente sabe que aquela pessoa anda nos caminhos de Deus? Pelo conhecimento, mas não é pelo conhecimento do mundo, não. Como dizia o Padre Léo, senão bastava eu ler a Barça, ler o dicionário, né, decorar ali o dicionário. Não é isso. É o conhecimento das coisas de Deus. Então o justo é aquele que tem o conhecimento das coisas de Deus. Então é muito importante a gente ter o conhecimento das coisas de Deus. Então, por isso que o nosso canal ele é importante, para você adquirir conhecimento da palavra, conhecimento da doutrina. E aqui ele começa falando que o hipócrita ele danifica o seu próximo com a boca. Porque muitas vezes você não tem o conhecimento de Deus, então você critica aquele que tem. Entendeu? Eu já falei, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou o pior de todos, mas pelo menos eu procuro passar um pouquinho daquilo que eu aprendi para as pessoas. E tem pessoas que às vezes não gostam disso e fica te criticando. Fala que você não é uma pessoa de Deus, que você não é
né? Que você é fingido, você é falso, que na frente né, na frente das pessoas você é uma coisa, por trás você é outra. Ficam te falando mal de você. E depois que eu comecei a fazer esse trabalho, é assim que as pessoas fazem. Mas, gente, eu não quero nada para mim. Me chamaram para fazer esse trabalho. Um primo meu me chamou. Por que você não faz esse trabalho, evangelizar pela internet? Então eu aceitei esse desafio, mas eu não quero nada para mim. Eu quero passar um pouco do conhecimento que eu tenho para outras pessoas. E por causa disso as pessoas ficam te defamando. E pessoas que te conhecem, pessoas que já foram, né, íntimas suas, ficam falando mal de você. Por quê? Por causa disso. Porque é hipócrita, porque não tem o conhecimento que você tem, então tem que te defamar. Mas eu não estou preocupado com isso. Não. Se Jesus for, né, se a palavra de Deus está sendo pregada, se a doutrina católica está sendo falada, não importa, podem me defamar à vontade. Então eu gostei muito desse texto, eu gostei tanto que eu coloquei até aqui para mim hoje, é um lema para mim. Então eu quero também que você tenha conhecimento da sua fé, tá? E além da Bíblia, nós estamos fazendo aí um estudo bíblico. Por que eu estou fazendo um estudo bíblico? Para que os católicos tenham conhecimento da palavra de Deus. Gente, o que mais me deixa triste é quando um irmão de outra religião vem conversar com um católico e ele não tem como argumentar. Por isso que eu resolvi fazer um estudo bíblico. Para que o católico tenha argumento para poder argumentar com protestante, com espírita e pessoas de outras religiões. Senão você vai ser engolido. Eu estou fazendo um curso de catecismo, né? Estou fazendo um curso bíblico, estou fazendo um curso de catecismo. Está aí no canal para você, se você quiser fazer. E também eu comecei no ano passado e quero continuar esse ano, uma coisa que também é muito importante, que a igreja nos pede, que é a vida dos santos. Eu quero esse ano fazer muito aqui a vida dos santos. Porque a igreja ensina que os santos para nós são modelos de vida. Para que nós cultuamos, veneramos os santos? Para quê? Primeiro, que nós temos um intercessor no céu. Eles estão diante de Deus intercedendo por nós, diz a igreja. E a Bíblia também é a tradição da igreja. Segundo, para a gente imitar, eles são modelos. Por isso que a igreja prefere até cultuar os santos do Novo Testamento. Porque do Antigo Testamento a moral é diferente. Eles são santos, mas eles viviam num contexto diferente. Então a igreja prefere cultuar os santos do Novo Testamento. Tá? Então, diz São Paulo diz bem claro: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando você imita um santo, você está imitando o próprio Jesus, porque o santo foi um imitador de Jesus Cristo. Então, eu quero esse ano fazer a vida de vários santos aqui. E eu não quero pegar só santos conhecidos, não. Ano passado, eu fiz muitos santos conhecidos. São Francisco, Santa Rita, não é? Santa Teresinha, santos mais conhecidos, São Bento. Não é? Já fiz a vida de todos os apóstolos, está aí no canal. Tá aí, só você ir lá na playlist, a vida dos santos, está lá. Se você quiser estudar a vida dos santos, está lá. Esse ano eu quero pegar também a vida de alguns santos conhecidos, mas também alguns santos que não são tão conhecidos, mas que são uma maravilha. São exemplos de vida para nós. Então eu quero pegar muitos santos que são mal falados, que são ridicularizados, que são aqueles santos que são pegaram o sincretismo religioso e fizeram também a má fama deles, mas são santos maravilhosos. E também alguns santos que não são muito conhecidos, santos que são doutores da igreja, que o Papa, dos mais de 30 mil canonizados, claro, gente, que eu só vou colocar aqui santos canonizados. Santos que não são canonizados eu não vou falar, tá? Porque eu já falei, eu não falo nada meu aqui, eu falo aquilo que a igreja ensina. Então, se a igreja canonizou, é porque ela considera que está no céu intercedendo por nós. Ok? Então eu quero colocar também alguns santos que não são muito conhecidos, muito falados, mas que são de uma profundidade, né, que viveram realmente a sua vida para Deus. Tá? Então eu quero começar hoje falando de um santo que não é muito conhecido.
Não é. Até para você conhecer, para você poder conhecer ele. Às vezes você já ouviu até falar, mas não conhece a vida dele. Então eu quero pegar alguns santos assim, menos conhecidos também, para que você possa ver a vida dele, o que ele viveu, quando nasceu, quando morreu, por que ele se tornou santo pela igreja. Outra coisa que eu quero explicar aqui antes de começar. Antes do ano 1000, depois de Cristo, a partir do ano 1000, a igreja passou a fazer um processo de canonização. Tá? A partir do ano 1000 até hoje. Então, do ano 1000 até 2023, a igreja começou a fazer um processo de canonização. O que é isso? Quando uma pessoa morre e ela tem fama de santidade, então a igreja começa a estudar a vida dele. Tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele fez. Se tiver alguma coisa que a igreja considera que é errada, para o processo. Ela não vai ser canonizada mais. Então a igreja examina, passa um pente fino na vida da pessoa. O que a pessoa fez, viveu, escreveu. Se escreveu uma heresia, não canoniza mais. Para o processo. Entendeu? Então, no ano 1000 para cá, a igreja tem um processo. Entendeu? Então, aí já expliquei, vou explicar de novo. São 4 etapas. Olha como é que é rígido. Então, primeiro, a pessoa é tido como servo de Deus. Se aquela pessoa na sua diocese, eu tenho que explicar para você entender como que é o rigoroso processo para tornar uma pessoa santa, canonizada. Claro, gente, que tem muito mais pessoas no céu do que os canonizados, mas eu estou falando aqueles que a igreja tem certeza, faz um processo. Então é rigoroso. As pessoas acham que a igreja vai canonizando qualquer um. Não. É um processo rigorosíssimo. Tem que ter 5 anos. Né? Tem algumas exceções. Mas depois de 5 anos que a igreja começa a abrir um processo. Entendeu? A pessoa tem que ter fama de santidade, aquilo tudo. Não é? Então, na diocese que ela participou, então se o bispo da diocese aceita abrir o processo, aí é chamado de servo de Deus. Tá? Então a primeira coisa tem que passar pelo aval do bispo, porque o bispo é o dono da diocese, eu já falei sobre isso. Ali na diocese quem manda é o bispo. Então se aquela pessoa na diocese já tem fama de santidade, então o bispo tem que autorizar abrir o processo. Se o bispo autorizar, primeira parte, que o bispo é sucessor dos apóstolos. Não é? Então a primeira parte. Segunda parte, manda para o Vaticano. Tem a chamada Congregação para a Causa dos Santos. Então, se o Vaticano aceita continuar o processo, é a segunda parte. Aí a pessoa é chamada de venerável. Tá? Então, se o Vaticano aceitou, o bispo aceitou, é servo de Deus. Se o Vaticano aceitou abrir o processo, aí já é venerável, segunda parte. Tá? Também o Vaticano analisa a vida, os escritos, tudo da pessoa. Tudinho. Que a diocese manda para lá. Não é? Aí a terceira parte, tá? é a chamada antes da canonização, beatificação. Então, a terceira parte, a pessoa já é considerada beata. O que é um beato? É aquele que pode ser cultuado na diocese dele. Vamos supor, aqui em Itaperuna, na cidade dele, vamos supor que aqui tem um santo, né, que foi declarado santo. Então, se ele é declarado beato, então aqui na diocese de Itaperuna ele pode ser cultuado. Agora, para ser canonizado, aí tem que ter a quarta parte. Tem que ter 2 milagres. Para beato, 1 milagre. Se a pessoa, pela intercessão daquela pessoa, porque quem faz o milagre é Deus. Não é? Mas se pela intercessão daquele santo houve um milagre que tem que ser atestado pela medicina, não é pela igreja, a medicina tem que dizer, realmente é um milagre. Porque o milagre, gente, é uma coisa sobrenatural, não tem explicação médica. Não é? É uma doença que a pessoa fez uma oração, a pessoa ficou curada, a doença não pode voltar, tem que ser uma cura rápida, instantânea e que não volte.
A pessoa que tem AIDS, câncer, e ela foi curada e não voltou a doença, aí é milagre. Entendeu? Então, se houve um primeiro milagre, a pessoa é beata. Se houve 2 milagres, a pessoa é santa. Qual é a diferença do beato para o santo? O santo, ele pode ser cultuado na igreja inteira, não só na diocese. O beato só na diocese. Tá? Já pode fazer, inclusive, a imagem dele. O venerável e as 2 primeiras partes, né, de servo de Deus e venerável, não pode fazer ainda a imagem dele. Tá? Agora, se ele já é beato, aí já pode fazer a imagem dele. Entendeu? Para venerar, não para adorar. Aí, se ele for canonizado, aí pode fazer a imagem dele para ser cultuado pela Igreja Universal, para ser venerado, não adorado, para pedir a sua intercessão. O beato já pode ser venerado. Entendeu? Então, antes do ano 1000, a igreja não tinha como fazer esse processo. Entendeu? Porque era mais difícil. No começo da igreja era mais difícil a igreja fazer esse processo. Então, antes do ano 1000, né, como que era, como não tinha um processo, então antes do ano 1000, como que acontecia isso? Não é? Se a pessoa tinha fama de santidade e ela morria, e o bispo da diocese dela considerava santo, aí o bispo mandava para o Vaticano, não é? E o Vaticano, né, aí não tinha ainda um processo, esses 4 processos que eu falei, não é? Aí o Papa é quem decidia se canonizava ou não o santo. Então, antes do ano 1000 não tinha esse processo. Por que eu estou falando? Porque o santo de hoje, que eu vou falar dele, ele é antes do ano 1000. Então, todos os santos que foram proclamados santos antes do ano 1000, eles não tiveram um processo como os santos depois do ano 1000. Mas não quer dizer que eles não sejam santos. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi uma conversa aí, né, que esses santos, né, do começo da igreja, né, até o ano 1000, vão ser cassados, vamos dizer assim. Não vão mais ser considerados santos. Mentira. A igreja nunca volta atrás, já expliquei sobre isso. Se o Papa diz que fulano é santo, independente se ele teve processo ou não, a igreja não volta mais atrás. Porque Jesus disse para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, se o Papa falou que fulano é santo, ele é santo, independente se ele passou por um processo ou não. Eu só estou te explicando para você entender que até o ano 1000 a igreja não tinha como fazer um processo, como é hoje. Entendeu? Mas eles continuam, os santos até o ano 1000 continuam sendo santos e a igreja não cassou eles. Não, pelo contrário, a igreja continua considerando e cultuando eles como santo. Tá? Então eu quis fazer essa pequena introdução para você entender como que funciona, né, a questão da canonização. E muita gente acha que essa doutrina dos santos é uma coisa de agora. Não. Desde o 1º século, a igreja considera que a pessoa que morre com fama de santidade é santa. Os mártires, não é? Os apóstolos, né? Os próprios apóstolos, o próprio Santo Estevão, né? Que foi o primeiro mártir da igreja. Então, a igreja, claro, gente, mas no começo da igreja, a igreja não tinha nem como fazer esse processo por causa da perseguição lá dos judeus, dos imperadores. Então não tinha nem como a igreja fazer esse processo. Só depois, com Constantino, a igreja já teve liberdade de culto, entendeu? Mas só no ano 1000 que a igreja pôde começar a fazer um processo, né, mais elaborado, como ela faz até o dia de hoje. Mas os santos antes do ano 1000 continuam sendo santos. E são santos maravilhosos. Tá? Inclusive o santo de hoje, gente, eu vou usar esse livro, 2 livros que eu quero indicar para você. Um eu já mostrei no ano passado, Santos e Santas de Deus. Olha aqui, tá? Santos, mas nas livrarias católicas você acha muitos livros contando a vida dos santos, né? Eu tenho esse daqui, tá?
Santos e santas de Deus. Então aqui tem muitos santos maravilhosos contando a vida deles, que eu vou usar para a gente fazer alguns esse ano, se Deus quiser. E um outro livro, também muito bom, sobre a vida dos santos, é esse aqui. Ó. Um Santo para Cada Dia. Ele é do padre... Não é do padre, ele não é padre, não sei se é padre, tá? É da editora Paulus, é do Mário Sgarbossa, não sei se é padre, não sei, tá? É da editora Paulus, mas é um livro muito bom também que conta a vida dos santos. Olha aí, Um Santo para Cada Dia, tá? Ele é interessante, ele é diferente desse daqui. Esse daqui, ele pega alguns santos, claro que não são todos, não é? E ele faz um resumo da vida deles. Esse daqui, ele é interessante por quê? Porque ele pega cada dia do ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, e ele coloca um santo, a vida de um santo. Você sabia que todo dia do ano tem um santo? Isso aqui, gente, é importante. No final aqui tem um índice, o nome do santo. Vou até botar aqui. Ó, índice, no final. Ó, índice. Aí aqui está o nome do santo e o dia dele. Fulano tal, que dia que é o dia dele. Você sabia que o dia do santo é o dia que ele morre? Não é o dia que ele nasce, não. Você sabia disso? O dia que a igreja diz que é o dia do santo tal, é o dia que ele morre, não é o dia que ele nasce. Porque é o dia que ele vai para o céu, é o dia que ele vai para Deus. Entendeu? Então, esse é o dia do santo. Mas por que é interessante você também ter esse livro e ler esse livro? Para você ter conhecimento da vida do santo, mas também para você escolher um nome para o seu filho. Sabia que a igreja manda você escolher um nome de santo para o seu filho? Ou um nome bíblico, também pode ser. Entendeu? Ou um nome bíblico ou um nome de santo. Melhor, gente, do que você colocar um nome de artista. Tem gente que bota nome de jogador de futebol, de pagodeiro, que não estão nem aí pro seu filho, não sabe nem que o seu filho existe. Ah, eu vou homenagear o cantor tal. Quantas vezes a gente vê isso? Eu já vi cansado de ver na televisão. Ah, o meu filho chama isso por causa do cantor tal, do jogador tal. Não sabe nem que seu filho existe. Então a igreja ensina que você deve colocar um nome de santo no seu filho. Então esse livro também é bom para isso. Ah, eu quero escolher um nome para o meu filho. Escolhe um nome de santo. Gente, a igreja ensina que quando você escolhe um nome de um santo para o seu filho, esse santo intercede por ele, porque eles têm o mesmo nome. A igreja ensina isso. Por exemplo, eu não sei se tem um nome, o meu nome, né? Eu não sei se tem, eu acho que não procurei ainda, mas eu acho que não tem um santo com o nome de Fred. Eu acho que não tem, mas eu vou procurar ainda. Mas vamos supor que você coloque lá o nome do seu filho lá de santo, não sei, São Lucas ou São Mateus, que seja, entendeu? São Mateus vai interceder pelo seu filho, porque eles têm o mesmo nome. A igreja ensina isso. Você vai ter a igreja chama de protetor. Inclusive, os santos, eles são padroeiros, né? São Cristóvão não é padroeiro dos motoristas, não é verdade? Santa Luzia é protetora das vistas. Então coloca o nome da sua filha, de Luzia. Por que a maioria antigamente colocava o nome da filha de Maria, de José? Então é preferível você colocar um nome santo, bíblico no seu filho, do que colocar esses nomes aí. Isso é importante, gente. O nome é a nossa identidade. A Bíblia fala que Deus nos conhece e vai nos chamar pelo nome. Sabe? Por que o Papa muda de nome? Por que as freiras, quando vão para um convento, mudam de nome? Porque não gosta do nome delas? Não. É um sinal de missão. Isso está na Bíblia. Deus não muda os nomes. Abrão para Abraão, Jacó para Israel, Saulo para Paulo, Simão para Pedro. Então coloca um nome santo, de santo ou bíblico no seu filho, em vez de você colocar nome de artista. Então esse livro também é muito bom para isso. Mas então vamos para o nosso santo de hoje. Quem que é
o santo que eu quero falar hoje. Você, não sei se você já ouviu falar em Santo Antão. Não sei se você já deve ter ouvido falar, mas você não deve conhecer a vida de Santo Antão, que foi um santo maravilhoso, entendeu? Mas eu tenho certeza que muita gente não conhece a vida dele. Então, fazer rapidinho aqui a vida dele, tá bom? Quem foi Santo Antão? Santo Antão nasceu em Comã, no Egito. Olha que interessante. Nasceu no Egito. E o Egito não é um país cristão. O Egito é um país muçulmano. Até hoje, o Egito é um país muçulmano. E Santo Antão nasceu lá. Nasceu no Egito. No ano de 250. Olha aí. Então, Santo Antão nasceu no ano 250 depois de Cristo. Para você entender o contexto. Ele nasceu na época da perseguição romana. A perseguição romana foi até 313 com Constantino. Então ele nasceu na época de uma perseguição muito forte ao cristianismo, onde os cristãos eram massacrados pelos imperadores romanos, porque os imperadores se julgavam Deus. O Apocalipse fala isso, né? Quem não adorasse, né, a imagem do imperador ou o próprio imperador tinha que morrer. É a besta do Apocalipse. Então, mas olha só, mesmo com forte perseguição, foi um tempo que nos deu muitos santos, muitos cristãos fiéis a Jesus Cristo. Então Santo Antão nasceu no ano de 250. Olha que interessante, na época da perseguição romana. Viveu quase toda a sua vida na solidão de uma gruta no deserto. Olha que interessante. Ele é chamado de o pai dos monges. O que é um monge? Primeiramente, para você entender o que é um monge. Tá? Ainda existe, né, na igreja os monges. Hoje não tanto como antigamente. Antigamente tinha muito mais. Mas hoje nós ainda temos os monges. Os monges, eles podem ser padres, não é? E eles podem ser leigos. Geralmente, antigamente, eram mais padres, não é? Hoje temos padres, não é? A gente até dá o título de frei, não é? O frei, ele pode ser padre, ele pode ser leigo, é um título, tá? Então, antigamente tinha o padre e tinha o leigo. Hoje, não, antigamente tinha mais o padre, não é? Porque o leigo é mais os leigos vieram mais no Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II. Então eram mais padres que eram monges. Hoje não. Hoje são padres e também leigos. Podem ser monges. Não é? O que é um monge, gente? O monge é aquele que ele passa a sua vida em oração. Tem até um ditado, né? Abandona o mundo, vamos dizer assim. Não é? Então, o monge, mas é o homem, né? Aqui no caso não estou falando da freira. Né? A freira ela vai para um convento. Não é? O monge, antigamente, ele ia para o deserto, tá? Imitar os homens de Deus, porque os homens de Deus iam para o deserto. E o próprio Jesus ia para o deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. E vai acontecer uma coisa interessante com ele, daqui a pouco eu vou explicar. Então, como o santo quer imitar Jesus Cristo, então, no começo da igreja, os monges, eles largavam a cidade, né, o mundo, entre aspas, para ir para o deserto, ser monge, viver uma vida solitária, em oração, porque o padre já não constituía família. Né? O celibato ainda não era nem uma obrigatoriedade, mas muitos monges iam para o deserto. Então não constituía família. Olha só como é que a igreja sempre valorizou o celibato. No começo, gente, da igreja, muitos santos iam para o deserto. Nós tivemos muitos santos monges, inclusive esse, Santo Antão, que é considerado um dos primeiros monges, que foi para o deserto. Entendeu? Para imitar Jesus Cristo e ali ele poder ter uma vida mais de oração, de recolhimento, de penitência. Não é? Hoje, gente, as pessoas já não valorizam mais essas coisas. Fala hoje de penitência para uma pessoa, vão rir de você. Hoje você não precisa de ir para um deserto, mas a igreja valoriza muito a penitência.
Você pode fazer uma penitência dentro, você pode fazer penitência dentro da sua casa. A penitência não é só jejum, não é só questão de não comer, não. É você tirar alguma coisa que você gosta, isso é uma penitência. Né? A igreja valoriza muito na quaresma, no advento. Ah, eu não vou fazer aquilo que eu gosto. Ah, eu não vou tomar cerveja, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou tomar sorvete. É uma penitência. Não é só fazer jejum. Entendeu? Então, gente, os monges, e Santo Antão fez isso. Ele foi para o deserto e vivia ali uma vida de oração e de penitência, oferecendo aquilo ali para a salvação do mundo. Numa época que a igreja era extremamente perseguida. Entendeu? Era uma perseguição muito forte em relação à igreja. Tá? Morreu no ano 356, com 105 anos. Olha que interessante. Então, gente, olha que coisa interessante. As pessoas falam que a pessoa que escolhe uma vida celibatária é uma pessoa triste, né, que faz mal. Eu já vi gente falando isso, que não ter vida sexual faz mal. Então, olha só, um homem que morreu com 105 anos. Teve uma vida longa e não tinha relação sexual com ninguém. Eu nunca vi ninguém morrer por não praticar a relação sexual. Eu não estou dizendo, gente, que todo mundo tem que fazer isso. Eu não estou falando isso. A vida sexual é importante. O sexo é importante e a igreja valoriza. No casamento. No casamento a igreja valoriza. Mas a igreja também valoriza muito o celibato. Por isso que a igreja valoriza os padres que são celibatários e as freiras que são celibatárias. E os monges que também são celibatários. No começo da igreja e hoje. Porque imita Jesus. Imita a Virgem Maria, imita São José. Imita São Paulo, que também não teve vida sexual. Muitos apóstolos, São Lucas. E todos os apóstolos, pelo que nós sabemos. Entendeu? Então, gente, a gente tem que valorizar também isso. Outra coisa, a Bíblia fala que longevidade é bênção de Deus. Então, um homem que morreu com 105 anos. Outra coisa interessante, os santos do começo da igreja viviam mais, mesmo com perseguição. Não sei se você já percebeu. Os santos mais antigos viviam muito mais do que os santos de hoje. Aqueles santos ali do começo da igreja. Santo Antão viveu 105 anos, morando no deserto. Então ele não era uma pessoa triste, solitária, não, pelo contrário. Primeiro porque tinha Deus. Não é? As pessoas antigamente, gente, Deus era o centro da vida delas. Não é igual hoje que Deus está jogado para escanteio, não. Antigamente as pessoas colocavam Deus em primeiro lugar em suas vidas. E por isso que viviam mais. Porque longevidade significa bênção de Deus. Então olha quanta coisa para a gente imitar. Apesar de viver em constante oração e penitência. Olha só que interessante. Apesar de viver em constante oração e penitência. Já falei aqui da penitência. A Bíblia diz bem claro: fazei penitência porque o reino dos céus está próximo. Por que pegaram lá João Batista e botaram na cadeia e depois mataram ele? Porque ele botava o dedo na cara daquele povo e falava: fazei penitência. Gente, hoje as pessoas não querem saber de penitência. Fala em penitência hoje aí. As pessoas vão rir de você. E oração. Olha só. Então ele ia lá para o deserto para fazer oração. E você? Quando é que você reza? Ah, eu rezo ali 5 minutos ali, pronto. Esses homens viviam em oração. Oração e penitência. Será que você está disposto? Então, gente, tem mais. Tem mais. Tá? Uma coisa interessante.
lendo a vida dele, tá, gente, na biografia dele, tá nos livros, tá? Eu não estou inventando nada. Se você quiser aprofundar, aprofunde aí nos livros, tá bom? Eu tô só colocando aqui, mas eu não estou colocando nada meu, tá bom? Tudo aquilo que eu leio, que eu estudo para poder passar para você. Então, se você quiser, só você adquirir aí os livros na internet. Na internet, às vezes, você consegue. Às vezes, você não tem condição de comprar um livro. Então, você pode ver na internet, tá bom? Para você não achar que eu estou mentindo. Uma coisa que eu achei muito interessante, tá? É que vinham pessoas para conversar com ele. Lá onde ele está. Iam ao deserto para conversar e se aconselhar com ele. Tá? Olha só que interessante. Tá? Peregrinos, bispos, padres, monges dos mais distantes lugares do mundo iam receber seus conselhos e conforto. Olha aí. Então, gente, o padre, ele é para isso. Ele é para aconselhar e para confortar as pessoas. Hoje existe na igreja chamada direção espiritual. Aí não é confissão. Você pode buscar um padre. Ah, mas eu não quero me confessar, eu quero ter uma direção espiritual. Tem na igreja. Na matriz aqui tem. Toda terça-feira os padres atendem as pessoas. É chamada direção espiritual. Eu quero uma conversa com o sacerdote. Gente, o sacerdote é um homem de Deus. Ele está ali para isso. Ah, estou com um problema, preciso de um conselho. Quer um conselho melhor do que um sacerdote? Então, olha só, pessoas vinham a ele para se aconselhar e receber conforto espiritual. O padre é para isso. Então, se você quer um diretor espiritual, quer um conselho, busque um sacerdote. Vá lá, agende na igreja. Só você ir lá na igreja. Aqui na matriz, só você ir lá agendar. Se eu não me engano, é terça-feira, se eu não me engano. Acho que de manhã é o padre Luiz Carlos e à tarde é o padre Luiz Felipe, se eu não me engano. É uma maravilha. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Gente, eu já contei isso aqui, mas vou contar. Eu gosto muito de novela mexicana. Eu assisto muita novela mexicana. Mas por que eu assisto? Porque o México é um país tão católico quanto o Brasil. Ou até mais. Hoje diz que o México ele é mais católico do que o Brasil. E deve ser verdade. Porque eu vejo isso nas novelas. É muito difícil. Se você acha que é mentira, assista. 99% das novelas mexicanas, nas novelas brasileiras, infelizmente você não vê isso. Infelizmente você não vê. Tanto que eu não vejo novela brasileira. Hoje eu não vejo. Mas pega uma novela mexicana, 90% delas tem um padre na novela. E o padre, ele não está ali só para celebrar a missa, não. O padre, ele age na vida das pessoas. Ele é um conselheiro, ele é um amigo. Tanto que ele janta junto com as pessoas. Quantas vezes eu vejo nas novelas o padre jantando junto com a família? E você já chamou o padre para ir na sua casa dar uma bênção? Ou um diácono? Vários diáconos já vieram aqui na minha casa dar a bênção. Eu só não peço mais porque eu sei que eles não têm tempo. Os diáconos trabalham, eles têm família. O padre, não sei também se ele tem tempo, às vezes, para vir na casa da pessoa para jantar, para almoçar, mas para dar uma bênção às vezes. Nossa, a minha casa tá um inferno. Quantas vezes você ouve isso? Você já chamou o sacerdote para ir na sua casa? Agenda lá. Ou um diácono, que seja. O padre às vezes é mais difícil. O diácono também tem os afazeres dele, mas às vezes ele vai tirar um tempo para ir na sua casa. Então o padre, nesses lugares, eles não atuam ali só dentro da igreja, ele atua na vida das pessoas. Ele sabe da vida de todo mundo. Assista uma novela mexicana, você vai entender o que eu estou falando. Porque aqui Santo Antão fazia isso. Até o imperador Constantino ia ao seu encontro. Olha só que interessante, hein? Até Constantino, o imperador, e seus filhos estiveram em contato com Santo Antão. Olha só.
Santo Antão não conservava só para si os dons recebidos de Deus. Olha, isso aqui é bonito. Os dons que ele tinha, ele não guardava para ele compartilhava com os outros. Por isso que o dom que você tem que compartilhar. É o que eu estou fazendo. Qual é o meu dom? É dar aula. Mas eu vou guardar para mim? Não, eu tenho que passar para outras pessoas. Por isso que eu aceitei esse desafio. Por isso que eu sou professor de Crisma e de Eucaristia. Preparo os meus alunos com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de preparar pessoas para a primeira comunhão e para o Crisma. Porque eu vou guardar aquilo que eu aprendi na teologia, eu vou guardar para mim? Para quê? Eu quero passar para outras pessoas. Entendeu? Aí aqui fala, né? Muitos vinham se aconselhar com ele, já falei, não é? E uma coisa interessante, Santo Antão pedia para que os fiéis mantessem fiéis à doutrina do concílio de Nicéia. O que é isso? É o primeiro concílio da igreja, que foi no ano 325. Esse concílio foi por quê? Um herege, que eu esqueci o nome dele agora, Ário, era um bispo, não é? Que começou a dizer que Jesus não era Deus. Jesus era um grande homem, era um profeta maravilhoso, mas não era Deus. Se Jesus não era Deus, então ele não pode salvar. Ele não pode salvar nem a mim nem a você. Ele só pode ser o nosso salvador porque ele é homem e ele é Deus. Ele é o pontífice, a ponte entre Deus e o homem. Então a igreja tem que fazer um concílio para poder combater essa heresia. E Santo Antão pediu para que os fiéis continuassem firmes na doutrina da igreja. Olha como é que o santo ele era fiel a Deus e fiel à igreja. O que eu já falei várias vezes aqui. Ele não era só fiel a Jesus, mas era fiel à igreja. Hoje as pessoas... não, eu aceito Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Está errado. A igreja é o corpo de Cristo. É a igreja que te dá os sacramentos, é a igreja que te dá os mandamentos. Se tem homens pecadores lá, se tem... É problema deles. Se tem padres que não são fiéis, bispos, ou até o próprio Papa mesmo, não importa. Deus vai julgá-los, mas faça a sua parte. E eu quero encerrar falando de uma coisa interessante que aconteceu com ele. Tá? Olha só, não é possível falar deste iluminado, tá? Sem mencionar as muitas tentações que perturbavam a sua solidão no deserto e forneceram muitas penitências de Santo Antão. Ele era muito tentado. Tentado por quem? Calma. Ele sofreu tentações de todo tipo. Não obstante a sua penitência para consigo mesmo, era um santo humaníssimo e compreensível para... Então, ele era uma pessoa muito humana, entendeu? E eu quero encerrar falando dessas tentações que ele sofria, tá? Ele vivia no deserto, como Jesus também vivia, não é? Ficou 40 dias no deserto, e Jesus ele foi tentado pelo demônio, não é? E Santo Antão também teve, não só Santo Antão, São Bento, esses monges que viviam no deserto, eles tinham muitas, aliás, não só os monges, não, muitos santos tiveram
tentações, visões, não é? E eram muito perseguidos pelo demônio. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, gente, está uma teologia aí entrando dentro da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque tem padres dizendo que o demônio não existe. Pasmem. Tem padres hoje dizendo que o demônio não existe. Entendeu? Tá errado. A igreja diz que ele existe e ele age. Ele agiu na vida de Jesus e ele agiu na vida dos santos. Olha aí. A maioria dos santos foram tentados pelo demônio. Mas como que Deus deixa um homem de Deus ser tentado pelo demônio? Por dois motivos. Primeiro, porque, lembra de Jó? Deus permitiu que o demônio tentasse Jó. Mas por quê? Porque Deus sabia que ele tinha condição de vencer. Entendeu? Então, Deus permite, Deus não manda tentação, mas às vezes, muitas vezes, Deus permite, porque sabe que aquela pessoa tem força para vencer o demônio. Porque quando você vence uma tentação, você se torna uma pessoa mais forte. Então isso aconteceu com muitos santos. Muitos tiveram tentações do demônio, mas todos eles venceram as tentações. Ser tentado não é pecado. Sabia disso? Não. Você ser tentado não é pecado. O pecado é você deixar aquela tentação te vencer. Nossa senhora, eu estou sendo tentado no sexo. Você só vai fazer aquilo ali se você quiser. Nossa, aquela mulher está ali me atentando, eu vou ter que ir lá fazer sexo com ela. Não, senhor. Não. Você só vai se você quiser. Você pode ser tentado por todas as formas, e o demônio pode te tentar. Mas você só vai cair se você quiser. Você tem a graça de Deus para vencer. Ah, mas a carne é fraca. Concordo com você. Mas aí você tem que fugir. Foge. Aí como que eu tenho que fazer para fugir das tentações do demônio? Porque o demônio, gente, ele nos pega aonde nós somos fracos. Eu estou falando por mim. Eu sei das minhas fraquezas. Então o que eu tenho que fazer? Foge. Isso não é pecado, não. Se eu sei que eu vou entrar no bar ali, que eu vou beber, então eu tenho que sair, eu tenho que fugir. Eu não vou passar no bar. Se eu sei que ali eu vou pecar, se naquele canal de televisão eu vou pecar, então eu tenho que desligar aquele canal. Mudar de canal. Agora, se eu fico ali me deletando naquilo ali, eu vou acabar caindo. Se eu tenho facilidade de cair no pecado do sexo, vamos supor, né? Então eu tenho que fugir das ocasiões. Se eu começar a assistir filme pornográfico, site de mulher nua, lógico que eu vou cair. Com certeza eu vou cair. Então eu tenho que fugir. Entendeu? Então isso não é pecado, pelo contrário, isso aí é uma graça de Deus. Então nós temos que pedir a Deus para que nos livre da tentação. É o que nós pedimos no Pai Nosso. Senhor, né, não nos deixeis cair em tentação. Não é que a gente não vai ser tentado, mas não cair em tentação. O demônio, ele pode nos tentar, mas você só vai cair se você quiser. Entendeu? Então espero que você tenha gostado. Nós vamos fazer mais da vida dos santos aí. Tem muitos santos aí o ano todo para a gente poder falar da vida deles. Olha que maravilha. Olha como que nos edifica. Olha quantas coisas nós estamos falando aqui, né, da vida de um santo que viveu de acordo com a vontade de Deus. Olha quanta coisa a gente aprende. E quanta coisa a gente pode imitar da vida dos santos. É uma maravilha, gente. E tem gente que fala que isso é idolatria. Aonde que isso é idolatria? Santo Antão, rogai por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.